Ó, duas perguntas aí que eu tenho certeza que a galera vai fazer. Primeiro, perito põe a mão no morto? Sim. E a outra, assim, é... O que você pudesse resumir? Porque a galera, muita gente me pergunta isso aí, o cara fala, cara, eu tenho formação para perito, mas o que faz um perito? Aí, para mim, é até um pouco complexo, por mais que eu conheça alguns peritos, tenha escutado muitas histórias e conheço o edital, não é a mesma coisa de um perito falar o que faz um perito. Concorda? Então, eu queria que você pudesse responder essas duas dúvidas pra galera. O que faz um perito aí? Qual que era a outra? Põe a mão. Se põe a mão. Porque tem que tirar, eu tenho um nojo. Vamos lá. Eu posso falar isso porque hoje em dia eu trabalho na equipe de homicídios, né? Depois a gente explica direitinho, mas o que acontece, cara? Uma das coisas que a gente precisa fazer no local de crime, principalmente o local de homicídio, entra uma parte de medicina legal, se chama traumatologia forense. Que é o quê? Você analisar as lesões daquele cadáver. Né? Então, para você analisar as lesões daquele cadáver, você precisa ver essas lesões. E muitas vezes ela tá escondida na roupa, ou tá em algum lugar que você não consegue ver. Então você tem que... tá por baixo de sangue e tudo. Então, uma das práticas que a gente tem, né? A gente corta as vestes desse cadáver pra gente encontrar todas as lesões que ele tem, né? E aí, a partir das lesões que ele tem, a gente consegue ter uma ideia do que aquela pessoa morreu, né? Por qual motivo ela morreu. Apesar disso ser competência do médico legista, né? Dar a palavra final, né? Acerca da causa morte. Mas a gente consegue ter uma ideia, vendo a lesão, de que instrumento procurar no local de crime, né? Tá. Então, você olha uma lesão lá, puta, essa lesão parece de faca, vamos procurar uma faca, né? Ah, não, foi uma arma que causou essa lesão. Enfim, então... E via de regra, aí o perito ele faz um laudo ali, digamos assim, pode se chamar dessa maneira? Ele faz toda a análise no local de crime, né? Ele faz toda... junto com o fotógrafo, né? Que normalmente anda com o perito, né? Faz a fotografação, registra tudo aquilo ali, faz as coletas que são pertinentes naquilo. Ah, né? Tá. O perito faz essas coletas também. Também. Tá. Uhum. Aí ele faz tudo isso e depois ele produz um laudo. Né? Aí nesse laudo, basicamente, o que é? É uma descrição do local, descrição de tudo que tinha nesse local relacionado ao crime, né? As coletas que ele fez. Aí ele começa a partir desses elementos que estão no local, né? A partir do que ele consegue constatar na vítima ali, tecer conclusões acerca da dinâmica, né? Então, tinha uma lesão pérfuro incisa, então provavelmente foi uma faca que foi utilizada, né? E sempre bate com a do médico? Ou pode acontecer do médico, não, o perito falou isso aqui, mas na verdade não é isso aqui? Não, via de regra, sempre via de regra bate, né? A gente toma um cuidado pra não também estar tanto nessa área, né? Porque a palavra é dele. Concordo. A palavra é dele. É mais nessa questão, a gente tem mais esse interesse pra gente não deixar passar um possível instrumento de crime no local de crime, né? E aí, a gente com os elementos ali consegue tentar estabelecer uma dinâmica, né? Então tem uma mancha de sangue aqui que denota que houve uma briga, né? Então a gente faz todo esse tipo de análise. E uma das coisas que na minha mente, né? Como a gente trabalha com homicídio, né? Que é o principal, é tentar achar um vestígio que relacione a autoria desse homicídio, né? Então, tem o pessoal da impressão digital, que no caso, onde eu trabalho lá no DHPP, é o PAP, né? O Ale, aí. E tem DNA, né? Então a gente tenta procurar fazer coletas que dê o DNA daquele autor que cometeu aquele crime. Isso tudo numa sequência, né? Mas isso falando de DHPP, né? Que é uma ilha. O que é, pra quem não sabe, o que é o DHPP? O DHPP é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Legal. Né? Que é onde eu trabalho hoje. Lá no DHPP tem um grupo, né? Que chama GEACRIM, que é Grupo Especializado em Atendimento, em Assessoramento ao Local de Crime, né? E aí esse GEACRIM é composto por uma equipe que a gente chama, hoje em dia, a gente pode falar que é uma equipe completa de uma investigação, né? Então tem delegado, tem investigador, tem escrivão e tem peritos, fotógrafos, né? Que é a equipe de perícia, e uma equipe de papiloscopistas. E vai todo mundo fazer esse atendimento ao local de crime. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem auxiliar de PAP lá? Tem. Não, então, tem auxiliar de PAP no DH, mas é assim, a questão de cargo, vou falar do DH. Mas via de regra tem todos os cargos. Não tem nada a ver. A questão do PAP ou do auxiliar de PAP, no quesito atividade, execução da atividade no local de crime, no GEACRIM, vou falar
da ilha de HPP. Porque você vai falar de RGD... Já é diferente. Já é diferente, né? Eu vou falar pelo nosso DH. Não tem nada a ver. O cara ser auxiliar... É algumas perguntas que a gente recebe até de aluno. Eu tô falando de que o pessoal mas eu pergunta. quero, por exemplo... É que eu não entendo quem quer ser auxiliar de PAP, porque normalmente o cara que vai fazer auxiliar, antigamente tinha essa diferença por causa do cargo. Por causa do nível de escolaridade, que auxiliar de PAP e Agora o dois inicial era ensino fundamental, que agora mudou, é tudo ensino médio. Então, assim, quem vai ser auxiliar de PAP pode ser PAP, tanto faz, mas só para falar, não tem diferenciação na atividade do que o PAP ou o auxiliar de PAP, não é porque o nome, o cargo dele tem a questão do auxiliar, que ele vai auxiliar, é uma coisa que não tem nada a ver, é uma questãozinha simplesmente de cargo do Estado que a gente nos mete. Só minha visão quanto a isso. Né? Tanto isso que eu tô falando, né? É tão assim que hoje eu nem sei dizer os cargos do pessoal que faz da área da papiloscopia. Se o cara é auxiliar, se ele é papo, pra mim é tudo papiloscopia. Eu só lembro às vezes que o cara é auxiliar, porque a gente vai assinar, eu vou assinar papel de troca, aí eu digo, isso aqui é auxiliar. Ou vou fazer um relatório de local, daí o fulano é auxiliar ou é papo? Aí ele falou, amigão, você é papo ou auxiliar? Eu sou auxiliar. Ah, tá, porque a atividade... Eu digo mais, assim, né, cara? Ali é tão interessante, né, essa forma de trabalho, né, que eu hoje em dia considero que seria um modelo ideal para qualquer lugar de perícia do mundo, né? Por quê? Às vezes eu auxilio os papiloscopistas na função deles ali, ele auxilia a gente, tem muitos papiloscopistas que ajudam a gente a manipular o cadáver ali, a encontrar coisas. Ou senão eles mesmos estão fazendo uma varredura, encontram alguma coisa que é interessante para a perícia e dá o toque, né? Claro. Inclusive, por conta da gente estar em conjunto ali com uma equipe de investigação, muitas vezes a gente como perito, eles como papiloscopistas, ajudam em trabalhos investigativos, a cumprir diligência. Vamos ali tentar encontrar o autor, né? Levantamos uma informação aqui... Entendeu? Algumas boas vezes já aconteceu isso. Já aconteceu isso. Legal. Só para ficar claro, né? Claro. O trabalho hoje da perícia do DHPP, né? Junto com o GECRIM e tal, é muito diferenciado com relação a todo o resto da polícia em São Paulo. Né? Certo. Então, só para situar, né? Na capital de São Paulo, a gente tem a perícia do DHPP, né? Que a gente trabalha junto com o DHPP. Né? As perícias que o DHPP pede é a gente que faz. Né? Uhum. Via de regra, a maior parte desse trabalho vai ser local de crime, de homicídio de autoria desconhecida, né? Que é quando não sabe quem foi o autor do homicídio, e confrontos policiais que resultam em morte. Tem uma outra equipe que trabalha com crimes contra a vida na capital de São Paulo, né? Que chama Núcleo de Crimes contra a Pessoa. Né? E eles pegam, então, o quê? Homicídio de autoria conhecida, os casos de suicídio, né? Lesão corporal, né? Ou seja, infanticídio, essas coisas. E aí, nesse caso, é um pouco diferente, porque eles trabalham simplesmente uma equipe de perícia sozinha, atendendo todas as delegacias da cidade de São Paulo. Entendi. E tem as equipes regionais da cidade de São Paulo, né? Então tem a equipe Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, Centro, Norte, e elas fazem crimes contra o patrimônio, acidente de trânsito, basicamente esse. Uhum. Além disso, tem uma equipe de engenharia também, né? Que faz perícias específicas em engenharia. Né? Isso na capital, né? Se você vai para o interior ou para o Demacro, já começa a ser mais generalizado, né? Aquilo que eu falei mais ou menos de clínica geral. Não é mais tão setorizado, digamos assim. Isso, não é mais tão setorizado. Então, tem lugar de interior, né? Que o perito do plantão, mesmo ele não sendo engenheiro, ele faz um atendimento inicial num caso de engenharia ali. Né? Eu vou te perguntar de um caso que eu peguei uma vez, até nesse caso, se ocorresse em São Paulo, como é que ele teria sido feito? O cara, trabalhador, estava fazendo hora extra na fábrica, sozinho, né? O cara já experiente, conhecia as máquinas, era prensa. E ele, tipo assim, a prensa teria que ligar, você teria que duas pessoas, uma apertar de um lado, outra apertar do outro para a prensa descer. Como ele estava sozinho, que ele já conhecia o negócio, ele foi ali um pouco negligente. Ele colocou um negócio para apertar o botão e foi do outro apertar, e aí o bagulho não funcionou. Ele foi mexer, nisso que ele foi mexer, ele meio que entrou, a máquina apertou e matou o cara, né? Um acidente de trabalho, que a gente fala assim, não é um homicídio. Nesse tipo de caso, ele seria atendido de uma maneira específica?
Sim, se fosse na capital, seria fosse na pela capital. de engenharia. núcleo de engenharia. Aí era o núcleo de engenharia que ia lá. Isso. Se é o cara, por exemplo, um outro caso que teve recentemente lá agora, que teve um casal, chamaram um terceiro indivíduo, e aí eles fizeram umas baguncinhas lá de noite, de manhã deviam estar muito doido, o marido da mulher saiu, a mulher ficou com o cara, os dois parece que se desentenderam, a mulher meteu a faca no cara. Então, nesse caso, nitidamente você tem um homicídio ali, uma série, inclusive até porque ela confessou. Nesse caso, aí entra o DHPP. Não, Não? porque a homicídio é autoria conhecida, né? Ah, legal falar isso aí, cara. Eu não sabia disso aí. É. Então, a autoria conhecida não entra o DH. Não antes do HPP. É. Aí seria uma outra equipe lá, se fosse em São Paulo. Isso, seria o distrito de área, provavelmente, que iria tocar esse inquérito, e a equipe de crimes contra a pessoa do... Então, o DHP ele vai agir da quando polícia. não se tem ali indícios de autoria. Isso, exatamente. Ah, tá. Que aí uma investigação começa do zero, né? Tem um corpo, Tem um e aí? Exatamente. Esse é a dinâmica do DH, principalmente ultimamente. Encontrado um corpo, aí a PM recebeu um chamado via Copom, achou um corpo jogado em via pública, enrolado num alguma coisa, no edredom. e tá lá jogado. Aí entra o DH. Ah, tá. Não Ele sabe nem quem é o cara, né? Exatamente. Nem é o Às né? vezes, Exatamente. Uhum. É diferente. Às vezes a gente sabe, às vezes já tem qualificação, mas normalmente a gente sabe nem quem é a vítima. Exatamente. Porra. Então é uma investigação que começa do zero mesmo. Aquele caso emblemático, que foi emblemático assim, do menino lá, tá vendo a namoradinha dele lá, aí o cara foi roubar ele meio que quase entrou numa luta sim. corporal, aí nisso o cara pegou e matou ele. Isso. E aí, nesse Então, caso? esse caso é um latrocínio, né? Perfeito. O que acontece? Ah. É um negócio também diferente, porque o local de crime de latrocínio é o GEACRIM DHPP que atende, né? Então é a perícia do DHPP que atende. Só que, por conta de ser um latrocínio é um crime contra o patrimônio. Uhum. Então o DHPP instaura esse inquérito e encaminha para o DEIC. E lá eles têm uma delegacia específica para investigar. Pra quem não sabe o que é DEIC, É. né? É o Departamento de Investigações Criminais. Legal. Mas, entretanto, o Jacrim faz o primeiro atendimento de qualquer forma. Ah, de qualquer forma, o Giacrim faz o primeiro atendimento. Não, nesse caso, desse rapazinho aí, Ah. que foi alvejado lá, o Giacrim foi até lá, Jacrim. Isso. fez o local, porque não se sabe a autoria ali, né? Até então, né? É. Aí, através do trabalho de vocês, que começa a chegar, eu acho que é o fulano. Inclusive, né, a nossa equipe do DHPP, nesse caso emblemático aí, Você atuou nesse caso aí? eu não, né, mas nossa equipe atuou. A gente tinha um bom contato com o pessoal do DEIC ali, né, porque eles estavam no DHPP antes, né, e aí eles pediram apoio e a nossa equipe apoiou, né? E foi bem interessante, cara, porque nesse caso aí, se eu não me engano, eles conseguiram as vestes desse autor, né? Aham. E pegaram um material genético da vítima nas vestes dele. E no revólver que ele utilizou, conseguiram o DNA desse autor no revólver, né? Peraí, nas vestes da vítima, nas vestes do autor, que ficaram lá. não, que por investigação conseguiram. Conseguiu chegar às vestes do cara, Tinha provavelmente sangue dele. da vítima, Tá. Que fizeram essa confrontação. por DNA. E no revólver que ele utilizou, tinha o DNA do autor, né? Então, tipo assim, Não prova tinha cabal. como ele falar que não era tem, ele. nem que ele não utilizou aquele revólver ali, sabe? Tipo,